only believe all things are possible. Aleluias. Deus nosso, aqui estamos, Senhor, sem nenhum mérito, sem nenhuma dignidade, sem nenhuma capacidade humana para expressar a Tua poderosa palavra. Mas, Senhor, só Tu sabes quanto a nossa alma sente prazer em ouvir a Tua voz. Ela nos alegra, Senhor. Ela nos anima. Ela nos traz alento. Ela acrescenta nossa fé. Ela nos dá forças para continuar adiante. Como teu profeta ouvia dizer: prossiga, prossiga adiante, prossiga. Que a tua palavra diga ao nosso coração nesta manhã mais uma vez: prossiga, não temas, prossiga, e nós saiamos daqui animados para prosseguir. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Na graça do Senhor, esta grande oportunidade é concedida a nós, e com temor no nosso coração nós nos aproximamos da palavra, lembrando que cada um de vocês tem dentro de si uma alma. E o profeta, uma certa vez, contou que ele estava assistindo uma demonstração científica em que eles tomavam o ser humano, um corpo humano de uns 70 quilos, mais ou menos, ou 80 quilos, e começava a apurar os materiais que tinham valor no esqueleto humano, como cálcio, fósforo, potássio e alguma coisa mais. E avaliando aquilo no preço de dólar. Quando terminou de avaliar aquela pessoa, aquele corpo dava 84 centavos de dólar. Aí o profeta disse que dois rapazes na sua frente, um virou para o outro e disse: John, não valemos muito. Não valemos muito. Pensamos que valíamos alguma coisa e não valemos praticamente nada. O profeta de Deus disse que bateu no ombro de um daqueles rapazes e disse: um momento, rapazes. Cada um de vocês está levando dentro de si uma alma que vale mais de 10 mil mundos desde que nós estamos assim. Aleluia. E a hora, como dissemos naquele dia de noite, a hora que nós vamos pregar a palavra, o verdadeiro significado da pregação, 1 Pedro 1:9, a salvação das almas. Amém. Jesus chegou a dizer, ele disse que um escolhido não pode se perder, mas ele chegou a dizer que quem fizer tropeçar, não tem como dizer assim, quem lançar a perder, porque um escolhido não se perde. Mas quem fizesse tropeçar um daqueles pequeninos, era melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar na água. Ficava mais barato. Por aí você já começa a ir avaliando em noção o valor disso que o próprio Deus criou e colocou aí dentro de você. Amém? Graças a Deus.
Nós cremos que somos ovelhas. Deixa eu olhar a hora. Nós cremos que somos ovelhas. Mas o que é ovelha do Senhor não é a sua carne. Não é o seu corpo de carne e sangue e osso. Isso não pode herdar o reino de Deus. Isso é fruto daquilo que Eva fez com a serpente, que Eva fez com Adão. Desse corpo vai herdar o reino depois que Deus transformá-lo em algo que não foi produzido pela vontade errada do ser humano. O que é ovelha agora, enquanto você está num corpo que não pode herdar o reino de Deus, é a alma que Deus colocou aí. Vamos ficar de pé e vamos ler São João 10, para pensarmos um pouquinho sobre ovelhas. São João capítulo 10, até o verso 4. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Que o Senhor abençoe dentro do nosso coração sua santa palavra. Podeis assentar. Agora eu vou ler algo que a início não parece ter muito a ver com o que nós estamos encaminhando aqui. Na mensagem arrebatamento, no parágrafo 81, o profeta começa dizendo assim: agora o arrebatamento é só reticências. Este arrebatamento do qual estamos falando é só para a noiva. Lembre-se, a Bíblia diz: e os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Este grande arrebatamento, ponto de exclamação aqui. Se não há um arrebatamento, amigos, onde nós estamos? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? Haverá um arrebatamento. Ponto. A Bíblia diz que haverá, e será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva nesse dia que é tirada da igreja. Aleluias. Agora o profeta afirma que se você não esteve em Deus, no parágrafo 85, deixe-me ler para vocês. Agora, assim esteve você. Se você tem vida eterna, você foi um em Deus antes mesmo que houvesse um mundo. Você é uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus.
Ele sabia a exata era em que você viria. Ele o predestinou para essa era, para ocupar esse lugar, para ser ovelha. Nenhum cabrito poderá tomar seu lugar. Aleluia. E ninguém mais poderia ocupá-lo. Não importa quantas personificações e coisas tais. Você tem de estar ali, porque ele sabia que você estaria ali. Agora você está manifestado. Agora você pode ter companheirismo com ele. E é isso que ele quer. Ele está anelando companheirismo, ser adorado. Porém, se sua vida não esteve sempre como atributo em Deus, você é só um imitador do cristianismo. Agora, nós temos milhões de pessoas na terra hoje que foram chamadas para o Evangelho. E muitos até se emocionam, se arrepiam e saem teimando que foram batizados com o Espírito Santo. Falam em línguas, oram por alguém, aquela pessoa às vezes recebe a cura, se tem fé. Mas a promessa do selo, aquele selo no qual você é selado até o dia da redenção, é só para quem Deus chamar. Você acha que Deus ia chamar uma pessoa e depois lançar fora? Jesus disse não. Aquele que o Pai traz a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então a promessa do Espírito Santo é para aqueles que estavam recebendo naquele dia, para os que estavam longe, para quantos Deus chamasse. Como tem milhões de pessoas chamadas que não foram chamadas por Deus, Jesus sabia o que estava dizendo quando disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Agora eu tenho certeza que junta uma coisa com a outra. Aquele que foi chamado pelo Senhor é escolhido. Está entre os poucos escolhidos e esses não podem ser enganados. Mas agora vamos voltar ao nosso rápido assunto. Ovelha. Na era de Laodiceia. A característica da ovelha é a mansidão, é a humildade. Você sabe que a ovelha precisa do pastor para guiá-la, e o pastor indo na frente e ela seguindo, e quando ele vai na frente ele vai falando, e ela conhece a voz, porque ela não dá conta de guiar-se a si mesma. Se o pastor disser para a ovelha: eu estou indo para o aprisco agora, para o redil, depois você vai, ela nunca chega lá. O pastor vai e ela vai seguindo atrás, porque se ela tentar ir sozinha, ela se perde. A ovelha não dá conta de guiar-se a si mesma. E agora você e eu estamos vivendo numa era que é a era das mais perigosas aves de rapina que existe. Os espíritos mais tenebrosos, que só não vão dar conta de enganar os escolhidos porque Deus não permitiu, mas o resto vai ser enganado. Todos, com exceção dos escolhidos, serão enganados. Você está vivendo, e eu e você, na era de Laodiceia, que o nome diz direitos do povo.
Você tem direito, da hora que ouvir o seu pastor dizer algo que não te agrada como laodiceiano, você levantar, acertar com a porta e não voltar mais. Qual é a lei que te proíbe de fazer isso? Você tem milhares de espíritos ao teu redor te convencendo que tu tens direito, que essa história de ser ovelha, que crente não é feito pode ser rage, que crente não é obrigado a isso, nem aquilo, nem aquilo, e milhares de espíritos te rodeando para te oferecer os teus direitos que tu tens como laodiceiano. Então, pense você enquanto eu estou pensando aqui. Nós queremos ser ovelhas na era de Laodiceia. Até homossexuais têm direito, se ele quiser casar com mulher, ele casa, se ele quiser casar com homem, casa, mulher com mulher, homem com homem, todo mundo tem direito na era que nós estamos vivendo. Nem mesmo as igrejas poderão impedir eles de entrarem aonde eles quiserem. Esta é a era de Laodiceia. E os do Senhor Jesus, ele continua dizendo, são minhas ovelhas. Eu não lançarei fora nenhuma das minhas ovelhas, e ninguém arrancará uma das minhas ovelhas da minha mão. Ninguém. Não tem poder demoníaco, não tem astúcia em Satanás, não tem perspicácia nos seus demônios, seja capaz de arrancar uma ovelha da mão do Senhor Jesus, o Supremo Pastor. E ele levantou pastores, o Supremo Pastor levantou pastores para com a sua palavra, que é a sua voz, guiar as suas ovelhas. E quando essas ovelhas tiverem os seus corpos transformados, não haverá mais nenhuma influência desta terra sobre elas. Aí o próximo passo é arrebatamento. Nós cremos que somos ovelhas. E somos as pessoas mais estressadas que existem. Por quê? Porque amamos a paz. Queremos uma vida tranquila e uma vida de paz. Num mundo que jaz no maligno e que está com seu Romeu e Julieta, seu caminhão bitrem, lotado até a tampa de aflições para cima do crente. E eu quero viver em paz, com os espíritos da era de Laodiceia me oferecendo direitos, e o mundo despejando aflições em cima de mim. E eu sou uma ovelha, e quero viver em paz. Lembrem-se, Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. O mundo está oferecendo paz para as pessoas através de drogas, através de religiões. Ele tem tudo ao dispor dele. O mundo jaz no maligno para oferecer uma paz ilusória para as pessoas. E a que nós temos, dada pelo Senhor Jesus, nos leva até o final da nossa jornada. Muitas vezes nós queremos acrescentar na Bíblia. Jesus disse em João 16:33, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu já ouvi pregadores acrescentando, e vós também vencereis. Essa parte não tem na Bíblia. Tem na Bíblia que em Cristo você é mais do que vencedor.
Mas que você vence do teu jeito, que Jesus venceu o mundo e você também vence o mundo, não! O profeta diz na mensagem: como poderei vencer? Que só tem um jeito de você vencer o mundo, é se aquele que venceu o mundo estiver em você. Foi ele que venceu. Então, numa hora dessa, ovelhas do Senhor Jesus, o que eu teria para dizer para vocês, mais do que humilha-te diante dele e pede a ele para te encher. Porque você cheio com o Espírito dele, você tem a marca de Cristo. E quando você tem a marca de Cristo, o diabo não pode pôr a marca dele. Você estando cheio daquele que venceu o mundo e tendo bom ânimo, ele vence cada barreira que o mundo colocar diante de você. Você não vencerá, mas ele vence em você. Se ele estiver aí, ele vence em você. Então o profeta de Deus disse na mensagem para que foi dado o Espírito Santo: é necessário, é urgente, é apressante que cada cristão receba o Espírito de Deus. É tudo. Agora, por que você não dá conta? Tão rasinho aqui. Por que você não dá conta? Porque eu não dou conta de ser aquela ovelha que eu gostaria de ser. O pastor chegar, olhar, dizer: minha ovelha não tem um carrapicho, não tem uma marca de ferida, não tem uma repreensão para colocar sobre ela. Não, você não é aquilo que você deseja ser, mas também você não é mais aquilo que você era antes, quando não conhecia a mensagem. Você está caminhando, ovelha, tu está caminhando, e o meu conselho para ti nesta manhã é dar ouvidos à voz do pastor. Quando o teu pastor está falando a palavra do Supremo Pastor, então você não está ouvindo a voz do homem, você está ouvindo a voz de Deus. E esta voz, você obedecendo, você tem direito ao Espírito que inspirou o pastor para te guiar com aquela voz. E esse Espírito estando aí, não temas. Ele já venceu o mundo por você. Ele já venceu a morte por você. Ele já venceu a sepultura. Ele já conquistou tudo. Na hora do arrebatamento, você será transformado, os mortos ressuscitados, e juntos nós subiremos. Não seja nunca laodiceiano, laodiceiana. Não cobre seus direitos. Faça o que você der conta para se humilhar perante a infalível palavra de Deus. Você está numa era cheia de direitos? Tá. Mas você está seguindo uma palavra que diz que você não te negar a ti mesmo e não tomar sobre ti a tua cruz para segui-lo? Se esforça, tem bom ânimo, aleluias. Ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Continue ouvindo essa voz e seguindo a esse pastor, e Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.